Informação exclusiva: Fabinho Soldado pediu para deixar o Corinthians ao fim da temporada, ao que tudo indica. Sua despedida acontece nesse domingo, depois da final contra o Vasco. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Informação exclusiva no Corinthians: Fabinho Soldado pediu para deixar o clube. Essa conversa aconteceu um mês atrás com o presidente Osmar Stabile e com o técnico Dorival Júnior. Fabinho disse que ainda que o Corinthians fosse campeão da Copa do Brasil, não permaneceria para 2026, apesar de ter contrato. Ele está muito incomodado com toda a repercussão ruim da renovação do seu contrato na era Augusto Melo, além da desconfiança que existe de torcedores e também de dirigentes em relação ao seu acordo. Vale a lembrança de que o Fabinho, enquanto gerente do Flamengo, ganhava R$35 mil por mês. Ele se muda para o Corinthians para ser executivo de futebol com um salário de R$250 mil. Antes de cair como presidente, o Augusto Melo promove o Fabinho Soldado e passa a fazer dele dono de um salário de R$370 mil, com um detalhe: se ele permanecer para 2026, já há um reajuste previsto e programado que faria com que o Fabinho Soldado chegasse a 430 mil mensais. Foi por conta de todos esses aumentos que várias das pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile entenderam que o Fabinho precisava ser demitido. Isso só não aconteceu ao longo do ano porque os jogadores, em especial o Memphis, pediram que o presidente Osmar Stabile mantivesse o Fabinho Soldado. O mais natural é que, independentemente do resultado na Copa do Brasil, o Fabinho deixasse o Corinthians ao fim do torneio. Mas, com essa comunicação feita pelo Fabinho coisa de um mês atrás, a tendência é que ele mesmo opte pela saída ou exista um acordo de cavalheiros. Quero contar também que o Internacional é o maior interessado na contratação do executivo de futebol do Corinthians. Vale a lembrança de que o Inter já havia feito proposta na metade do ano e ainda não contratou um novo executivo para o lugar do André Mazzucco. Só para completar em relação ao Timão: enorme expectativa para a decisão contra o Vasco. O título vale R$77 milhões e é a última chance de o Corinthians disputar a Libertadores da América de 2026. Até por isso, o Timão decidiu levar todo o seu elenco. Ainda aqueles atletas que não estão à disposição também fizeram parte da delegação. Familiares dos jogadores viajaram num avião fretado pelo clube e conselheiros também tiveram esse privilégio, a oportunidade de estarem no Maracanã na partida decisiva, a última da temporada, fechando o calendário do futebol brasileiro. Para completar, só para fechar de vez, o título da Copa do Brasil vai ajudar o Corinthians no pagamento do transferban e também no nível de reforços para o próximo ano. Se o Corinthians for vice-campeão, além de não embolsar 77 milhões, fica com 33 milhões de prêmio da CBF, não vai para a Libertadores e sim para a Sul-Americana, e aí o torcedor pode esperar por reforços bem mais baratos para 2026. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! O Vasco com o Diniz, que eu não gosto, com jogadores interessantes, com saúde física, com o Maracanã cheio e com um empate de 0-0 no primeiro jogo, tudo isso que eu falei não faz o Vasco favorito para mim. Hoje o Corinthians realizou, né, um treino tático, né? Foi o primeiro. Nesse treino tático ele não esboçou o time, ele simplesmente lá fez uma movimentação com alguns jogadores, teve cobranças, né, de pênaltis, visando esse jogo contra o Vasco. Tem que treinar mesmo, né, as cobranças de pênaltis. O Memphis Depay não trabalhou com bola, tá? Porque, né, infelizmente é assim, a gente tem que fazer esse tipo de trabalho, né, para a gente chama de controle de carga, né? O Corinthians chama de controle de carga, porque esse elenco, cara, é assim: se a gente tiver aí o título e uma renovação de alguns jogadores, ou, né, a continuação aí de alguns atletas, vai ser sempre assim. Então, o torcedor corintiano tem que se acostumar com isso, se o Corinthians permanecer com essa turma para o ano que vem, né, após aí um possível título, porque eu acredito muito no título do Corinthians, tá? Então tem jogadores que sempre vão precisar de um descanso, mas o Memphis ficou na fisioterapia, como já tinha ficado, né, nos outros jogos. O Garro chegou a ser dúvida, lembra, antes do Cruzeiro, Yuri, depois Memphis, enfim, vai para o jogo, tá? A informação que eu tenho é que o Memphis, ele estará em campo, tá? Estará em campo nessa partida do estádio do Maracanã, nessa partida decisiva às 18 horas, agora é hora de entrega total. Eu até acredito, tá, que pelo resultado
pelo resultado, né, do primeiro jogo, o empate, né, com gosto de derrota do Corinthians, o resultado por 0-0 no jogo de ida, vai fazer esses jogadores correrem mais, né, porque houve uma pressão, não sei se eu posso chamar de virtude, mas ele reage, né, conforme a pressão, conforme as críticas. Então, com essa vontade de provar algo para alguém, o Corinthians tem um pouco mais de força física, intensidade física nessa partida contra o Vasco, porque o time do Vasco mostrou, né, que tem qualidade física, né? Isso aí, por exemplo, o Andrés Gomes e o Ryan, para mim são dois jogadores assim bons, comuns, tá? O Ryan eu acho bom, o Andrés Gomes nem bom é. São jogadores comuns que correm muito, só que para o futebol de hoje isso é muito importante, tá? Muito importante a vitalidade, a força física. Eles correm demais, mas mas o Andrés Gomes é aquilo que eu falo e sempre repito. Ele corre, né, com um balde, mas não sabe onde é o incêndio. E o Ryan muitas vezes também. Só que esses caras, eles também fazem gols, tem hora, entendeu? Então é bom o Corinthians ficar atento, né? Tem um grande jogador lá que eu passei a respeitar depois desse primeiro jogo de ida, né, o que o nosso maestro não fez, o deles fez em dobro, né, 3 vezes mais. O que jogou o Felipe Coutinho, então o Corinthians tem que tomar cuidado, né? Espero que não esteja num grande dia aí o Felipe Coutinho. Enfim, mas é um jogo perigoso. Acabei descobrindo que o Vasco é um time bom, velho. A gente começa a entender porque ninguém chega na final à toa, né? Como o nosso time também chegou na final e não é bobo, entendeu? Se a gente pegar o Memphis o seguinte, o Ryan, o Andrés Gomes precisam de 3, 4 chances para decidir o jogo. O Memphis precisa de uma. O Memphis precisa de uma. É igual o Yuri. O Ryan é tipo um Yuri. O Yuri ele pode em 5 chances acertar uma. Já o Memphis, meu irmão, ele pode ter uma chance no jogo, ele guarda. Entendeu? Claro que a gente já viu ele errar, com certeza. Mas o percentual de erro do Memphis é muito menor, né? Então a gente também o Vasco tem que tomar muito cuidado também com o time do Corinthians, né? E eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já vi o Yuri fazer bons jogos no Maracanã, tá? Eu tenho essas coisas aí na cabeça, assim, no coração que eu acabo guardando. Eu já vi o Yuri fazer bons jogos no Maracanã, eu acho que ele se dá bem no Maracanã. Quem sabe seja o dia do Yuri, porque o Yuri é quem é você, né? Quem é você? A gente nunca sabe que Yuri nós vamos ter em campo, né? Que Yuri nós vamos ter em campo. Quem sabe é o Yuri do ano passado, da reta final do ano passado, que foi simplesmente o artilheiro do Brasil no ano de 2024. Quem sabe o Garro, que é bom jogador, consiga acertar um chute de fora da área, bata uma falta na forquilha, né? Porque o Garro, eu nunca chamei o Garro de perna de pau, tá? Eu só discordo de quem acha que é craque e que coloque ele numa prateleira aí de jogadores assim acima da média. Isso aí ele nunca vai ser, nunca foi, nunca será um jogador acima da média. Mas se ele pelo menos quisesse jogar, pô, um baita de um jogador aí para ser coadjuvante. Ele é muito bom coadjuvante, né? Ele é um cara assim que poderia ajudar muito a gente, mas o problema é que nós temos um argentino aí que tá morto, né? Morto tecnicamente, morto fisicamente, com pouca vontade. Eu, sinceramente, cara, eu acredito ainda no Rodrigo Garro, acreditei nos jogos contra o Cruzeiro, realmente a coisa que ele fez para mim, eu não vi esse jogo brilhante que ele fez lá no segundo tempo, né? Você vê, para mim foi normal, mas bateu a falta ali quando o André Ramalho desviou, é uma jogada ensaiada, né? Tanto que o Corinthians tentou fazer isso ao contrário contra o Vasco. Mas, pô, eu aposto que é um jogador que pode nos ajudar e quem sabe até brilhar fazendo um gol de título aí. Garro, Memphis, Yuri, esses caras podem fazer gol de título, velho. Carrillo é muito bom jogador. Cara, é a gente aguardar e torcer para que esses caras estejam animados, né? E querendo jogar. Eu tô confiante que o Corinthians pode conquistar esse título. Eu não tô com medo do Vasco. Eu não tô com medo do Vasco, não, velho. Entendeu? Não tô falando que a gente vai ganhar fácil esse título. Que vai ser fácil, mas não é Pô, já vi cada decisão do Corinthians. Gente, eu acompanhei Corinthians e Palmeiras, final do Paulista de 1995.
Era Palmeiras Parmalat. A gente um time operário. O Marcelinho Carioca ainda dando os primeiros passos ali para virar um ídolo do clube. A gente com o André Santos na lateral, com o Henrique na zaga, entendeu? O Zé Elias, um menino, Bernardo, Elivelto no banco de reservas, o Marques surgindo no ataque ali para, né, enfim, para virar, nem virou no Corinthians, né? Foi se tornar jogador mesmo de ídolo do Atlético, acho, né? Chegou nesse nível. Cara, e a gente levou, velho. A gente pegou finais muito mais complicadas como essa. Muito mais complicadas como essa. E a gente levou. Eu não tenho medo nenhum do Vasco. Com todo respeito, eu não tenho medo nenhum, velho. Agora, respeito, tá? Respeito o Vasco. Depois do primeiro jogo, eu comecei a enxergar o Vasco com outros olhos, né? E graças a Deus, eu tenho capacidade para ter a minha opinião, observar cada jogador, a tática, o técnico como trabalha jogando contra o Corinthians. E eu observei o Vasco e passei realmente a respeitar, né? Que é um time chato, de jogadores interessantes. O Vasco com o Diniz, que eu não gosto, com jogadores interessantes, com saúde física, com o Maracanã cheio e com um empate de 0-0 no primeiro jogo, tudo isso que eu falei não faz o Vasco favorito para mim. Não faz. O empate 0-0 no primeiro jogo, o Maracanã cheio, com mais vascaínos, o jogador, nada faz o Vasco favorito para mim. Para mim não tem favorito. O favorito era o Corinthians, para mim. Mas o empate no primeiro jogo tirou o favoritismo do Corinthians. O meu time eu já falei para vocês, tá? Eu iria com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Nós não temos substitutos para nenhum desses jogadores nossos de defesa da linha de 4. Depois eu faria uma linha de 4, da direita para a esquerda, com Carrídio, André, Ranielli e Vitinho. Aliás, eu nem vou pôr o Vitinho, tá? Eu poderia colocar o Bidon ou o Garro e deixa o Vitinho pro segundo tempo, senão a gente vai ficar sem arma secreta, né? Pro segundo tempo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!